Pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Boa tarde, Gabi, tudo bem? Boa tarde, Gabi. Para mim vocês respondem, né? Acho Boa bom. tarde. Ei, Cláudio, boa tarde. Ei, Simone, boa tarde. Boa tarde. Nós vamos iniciar, então, agora a nossa última etapa, né? A Claudinha vai falar de pesquisa em loco, de avaliação de dados quantitativos. Vocês vão aproveitar muito. Eu entendo que para alguns de vocês isso está sendo muito cedo, né? A gente vai repetir isso mais para frente, se Deus quiser. Mas é bom que vocês já saibam que, que essas análises existem, as formas de fazer uma pesquisa, porque às vezes a gente aprende isso muito tarde e não dá tempo da gente aproveitar tanto, né? Então, quem está começando aí agora, a gente tem menino aqui de primeiro período, tá, Claudinha? Quem está começando agora, então, vai achar um pouquinho mais, né? Tipo, nossa, é meio difícil. É assim que começa mesmo. A gente começa achando difícil, daqui a pouco você está acostumado a fazer e está tudo sob controle, né? Melhor começar cedo e ter tempo de aprender, do que chegar lá no meio, no final, e não dar conta, né? Não conseguir aprender porque não tem tempo. Então, hoje a gente vai receber, né, a doutora Cláudia, que é bióloga, né? Doutora, mestre em bioinformática, eu estou aqui pensando, custei. Mestre em bioinformática e doutora em ciência da saúde, uma amiga do coração que me ajuda demais da conta, ensina muito para meus meninos. A gente estudou junto, né, Claudinha, bastante tempo. Agradeço de você aceitar o convite mais uma vez, de vir aqui até a gente para poder conversar com os meninos, ensinar, né, o que você sabe. Eu, no lugar de vocês, assim como faço, tá, gente? Sugava tudo que podia dessa moça aí, porque ela é muito fera, ela é, assim, opressiva, de tão inteligente. Então, aproveitem o máximo que vocês conseguirem dela. Eu estou aqui escutando, aprendendo também, que a gente sempre aprende, né, Claudinha? A gente vai ouvindo, vai refletindo a respeito, fala, nossa, mas eu não faço assim, não é bom o jeito que eu faço, né? E começa a aprender novas técnicas. Então, seja muito bem-vinda e o espaço é todo seu, fica à vontade. Obrigada, Gabi. Obrigada pelo convite. É bom compartilhar, né, o que a gente aprende. Espero poder, né, passar um pouquinho de conhecimento para os alunos e eu queria que ficassem à vontade para interromper, para perguntar. Eu já adianto que eu não sei tudo, minha formação mesmo não é estatística, ninguém sabe tudo, mas sim, o que eu souber e eu puder ajudar, podem contar comigo, tá bom? Eu montei uma apresentação, nós iremos ver algumas análises, 2 tipos específicos, vamos fazer um projeto juntos, eu já montei, mas eu quero mostrar para vocês como que monta, como que pensa um projeto. Então, eu vou apresentar aqui para vocês a minha tela, para facilitar. Já tem aqui atrás um programa aberto, tá? Que nós iremos observar depois. E eu vou mostrar para vocês, então, o início. Gabi, vê se apareceu, por favor. Apareceu sim, tá tudo certo. Ok, então. Então, pessoal, nós vamos falar um pouquinho da pesquisa em loco, né? Ou seja, pesquisa em campo, pesquisa no hospital, pesquisa com participantes de pesquisa. E nós vamos falar um pouquinho como que desenvolve um projeto de pesquisa, que às vezes a gente acha que é só fazer um questionário, uma pergunta e sair aplicando, e não é bem assim. Então, a gente precisa fazer um passo a passo para observar o que é necessário, o que a gente realmente precisa se perguntar e ter consciência dos objetivos e saber que nem todos serão realizados, porque também tem pesquisa que às vezes o tempo não é a favor. Então, um projeto de pesquisa, ele é um planejamento prévio, detalhado, de todas as etapas de uma pesquisa. E ele tem como objetivo prever e levantar os recursos necessários para atingir os objetivos propostos. Então, o que a gente costuma falar? Não é possível salvar a Amazônia num TCC, não é possível salvar todos os doentes de uma certa doença num TCC, mas a gente pode contribuir com conhecimento, com uma pesquisa que vai gerar no futuro alguma outra pesquisa ou algum estudo que consiga mudar, né, a vida da sociedade. Então, a gente tem que ter também consciência que toda pesquisa que a gente pode usar os nossos recursos, ela deveria sim ser voltada para a população, para a sociedade, como uma forma delas absorverem um pouquinho, né, do que
foi realizado dentro das faculdades, o que é realizado às vezes até com financiamento do próprio governo. Então, o projeto, ele coloca em ordem lógica e cronológica, porque se você pular etapas, você estará invertendo a posição das coisas e pode dar muito errado. Então, o projeto também ele vem para te mostrar a lógica e a cronologia de funcionamento da pesquisa. E quais são as diversas tarefas que têm que ser executadas para chegar no final do projeto e com o objetivo cumprido. Então, o primeiro passo é a delimitação do tema. Então, tem que ser um tema que você tenha uma bibliografia sobre o assunto, porque trabalhar com temas sem bibliografia é possível, mas é muito mais complicado. Durante meu doutorado, eu trabalhei com dados e assuntos, né, que não tinham uma literatura muito grande, muito abrangente, então eu tive muita dificuldade em formar uma introdução, em encontrar pesquisas que corroborassem, né, que batiam com o meu tema, com o meu resultado, então isso também dificulta um pouco. Então, se você conseguir, a partir dos seus objetivos, escolher um tema que tenha uma bibliografia fácil, então ela facilita para você. Ter uma relevância social é importante porque isso implica na importância da sua pesquisa, não só para você, mas para o mundo, para as pessoas, para a sociedade. Então, é importante ter essa relevância. O que é importante que eu posso contribuir para descobrir no futuro uma cura para uma doença, por exemplo? Vai de partes em partes, né? Então, é importante ter consciência disso, dessa relevância social. Tem que ser exequível, vamos dizer assim. Ela tem que, como eu falei, não dá para salvar a Amazônia nem as baleias. Então, a gente tem que ter consciência, né? Tem que ter os pés no chão na hora de formular um projeto de pesquisa, para que você tenha a possibilidade de finalizá-lo. E pode também, às vezes, facilita muito se fizer parte da realidade do autor. Ah, eu tenho um caso na família de alguma doença que eu quero entender melhor, então você pode fazer um TCC voltado para esse tipo de doença que você tem um conhecimento ou você tem alguém próximo, aí às vezes a pessoa pensa, eu não quero, porque é o meu familiar, faleceu disso e tal, e vai ser muito doloroso, então tem várias situações. Eu, no meu mestrado, eu trabalhei com doença de Chagas, e meu avô morreu de doença de Chagas pouco tempo durante, sabe, um pouquinho antes de eu entrar mesmo no assunto. Então, assim, eu fui mais com curiosidade para saber por que acontecia, como que acontecia, e isso às vezes traz um acalento para a gente também. Então, às vezes, fazer parte da sua realidade é importante. Às vezes você está inserido dentro de um hospital, ou está inserido dentro de uma clínica, e querer pesquisar algum assunto ali do seu convívio. Isso também é interessante porque te anima a fazer a pesquisa também, porque às vezes não, a pesquisa fica muito maçante e a pessoa acaba desistindo daquele projeto, aí inicia projeto em cima de projeto e nenhum acaba dando certo, e no final apresenta alguma coisa que ele não gostaria de apresentar. Então, por isso que também é importante fazer parte da sua realidade. E para delimitar o tema, nós temos que propor e fazer algumas perguntas, como o que eu vou estudar, quem, qual que é a minha população, qual que é o meu público-alvo, onde que eu vou realizar esse estudo? Ah, eu vou utilizar as fichas do Sinan sobre doenças de notificação compulsória. Ah, não, eu estou inserido no hospital, eu vou ver se eu consigo aprovar um projeto para eu conseguir ter acesso a algum paciente ou algum prontuário, alguma coisa do tipo. Então, onde também é importante. Quando? Ah, eu não posso, eu tenho 6 meses para apresentar um TCC. Eu não consigo buscar dados por um ano, porque eu tenho um prazo delimitado. Então, é importante você também determinar o tempo que a sua pesquisa vai seguir, que o seu projeto terá. E como é a metodologia aplicada? Ah, eu quero coletar sangue desse paciente para dosar a glicose, por exemplo. Ah, eu quero testar a creatinina. Ah, eu quero testar algum outro marcador do sangue. Aí você tem que saber como fazer isso, o custo disso e vários outros comos, né? Como que eu vou chegar a ter acesso ao paciente? Eu posso ter acesso ao paciente? Eu não posso ter acesso ao paciente? Então, isso é tudo importante. Então, essas perguntas são importantes serem feitas. Eu pus um exemplo aqui, como, por exemplo, o quê? Ah, eu quero pesquisar um composto natural contra uma determinada doença. Ah, e quem é o meu participante de pesquisa? São pessoas que são acometidas pela doença. Onde? Vamos dizer que seja uma clínica, um hospital que atenda casos dessa doença em Belo Horizonte, por exemplo. A gente geralmente não cita o nome da instituição onde será realizada a pesquisa para proteger, às vezes, a identidade. Geralmente a gente fala, um hospital de grande porte de Belo Horizonte, uma clínica de grande porte de Belo Horizonte. Então, a gente dá o local, mas não dá o nome da entidade.
Quando? Eu começo a coletar de janeiro a dezembro de 2021. De janeiro aqui já não daria para a gente, nós teríamos que pensar de maio ou de junho até dezembro de 2021. Podemos fazer pesquisa retrospectiva? Podemos, mas aí também isso tem que estar limitado dentro do seu tema, dentro do seu projeto. Aí como? Eu vou fazer testes laboratoriais que mostram os efeitos do composto, avaliar o quadro clínico do paciente antes e após o uso do composto, comparar isso com o placebo, por exemplo. Aí envolve teste de hipóteses e várias outras coisas. Então, essa é a parte da metodologia, que também tem que ser muito bem fechada, muito bem entrelaçada para chegar a um bom resultado. Um outro exemplo que eu falei com vocês que a gente pode fazer junto aqui, que eu pensei nesse exemplo ontem, é o que, por exemplo, uma pesquisa que a gente pode fazer? É o número de pessoas que se acidentaram com pérfuro cortante, vamos dizer, durante a pandemia, em que tem que ter maior cuidado para não contrair um vírus. Então, qual foi o número de pessoas dentro de uma instituição, por exemplo, que se acidentaram com pérfuro cortante? A quem? Quem que eu posso analisar? Eu posso analisar médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais da saúde. Onde? Em um hospital de Belo Horizonte, se for em loco, se for uma pesquisa ali no momento dentro da instituição, ou eu posso também buscar, sem ter nenhuma vinculação com uma instituição, as fichas do Sinan. Lá tem todos são de notificação compulsória até esses acidentes, então você consegue acessar não o nome do paciente, dados pessoais não são protegidos, mas você consegue acessar local, você consegue acessar qual a conduta que foi tomada para tratar aquele paciente, aquela pessoa, aquele profissional de saúde, né, que se acidentou. Então, você consegue fazer isso dessas duas formas. Quando? Entre os meses de janeiro e dezembro de 2020, por exemplo, poderia já ter começado, a gente pode dizer, durante um período de 2 meses, eu vou analisar as fichas de Sinan durante esse período que passou, ou eu vou analisar daqui para frente. Então, a gente pode determinar o tempo assim também. Como fazer isso? Eu posso acompanhar também, se for em loco, a rotina de um hospital, analisar durante um ano, por exemplo, a quantidade de acidentes que teve. Aí envolve proteção, né, de identidade dos participantes, termos de consentimento, todas essas coisas que a gente pode comentar depois. Ou então, como eu falei, pode ser só avaliação de ficha do Sinan, que facilita, às vezes, o trabalho, apesar de nem sempre elas estarem completas. Eu já tive um trabalho com a professora Gabriela, que nem todos os dados estavam presentes, e isso pode interferir muito na hora de analisar os resultados. Então, tem esses problemas também, porque nem todos preenchem de forma correta, vamos dizer assim. Posso analisar a conduta adotada, foi utilizado 2 antibióticos, um antiviral, foi utilizado esse medicamento, aquele outro medicamento por tanto tempo, comparar esses tempos, estratificar, às vezes, por gênero, idade, quantidade de anos de estudos, analisar, por exemplo, se um técnico de enfermagem se acidenta mais do que um médico, ou um enfermeiro, ou vice-versa, quem está mais em contato com a agulha, se tem a ver com, por exemplo, se fosse uma agulha, se tem mais contato com a agulha, é o técnico de enfermagem, se ele vai se acidentar mais do que o médico. Então, dá para analisar todos esses tipos de dados. Então, esse aqui é só um exemplo de como que a gente pode responder essas perguntas a fim de gerar um projeto de pesquisa, tá bom? Outro ponto importante é a introdução, né? A gente começa escrevendo uma introdução para pesquisar sobre o assunto, saber se é realmente aquele tema que nos interessa. A gente costuma falar que você ama um tema quando você começa a utilizar no TCC, depois você nunca mais quer saber dele, porque você passa por muitos altos e baixos durante a pesquisa e acaba ficando chateado com aquele assunto e nunca mais você quer voltar àquele assunto. Então, às vezes, buscar um tema que você gosta, no final pode ser um sinal que você não vai gostar nunca mais daquele tema. Então, tem isso também, né, um fato que acontece com muitas pessoas. Mas a introdução, ela te dá um aparato geral, uma visualização geral desse tema, que ela oferece, então, ao leitor a informação necessária que ele precisa entender, né, do assunto que trata a pesquisa. E você desenvolvendo essa introdução, uma pessoa que vai ler, ela não vai precisar, às vezes, buscar outros artigos, outras informações, outros dados, às vezes um site de internet para poder se informar. Então, a introdução tem que ser muito bem feita para que atenda esse requisito, que não seja necessário buscar outros textos, outros dados. É uma parte inicial do texto, que deve constar a apresentação,
o interesse, né, da pesquisa, da limitação do assunto tratado. Eu vou tratar de pérfuro cortante do tipo agulha dentro do hospital X, ou dentro de um hospital de grande porte de Belo Horizonte, como eu falei que não pode citar o nome muitas vezes. Então, você delimita muito bem para poder não abrir demais o leque e você ter muito dado e depois também não conseguir analisar esses dados. O objetivo costuma vir no final dessa introdução, como um fechamento, né, da introdução da qual que é a função, né, daquele projeto. A justificativa mostra a relevância e importância da sua pesquisa para a sociedade, para os colegas, para os professores, né? Então, é o famoso que a gente fala vender o peixe. Então, por que você quer pesquisar isso? Então, faça essa pergunta para vocês mesmos. Eu quero pesquisar isso por causa disso. Tenta não colocar... a gente tenta não colocar objetivos pessoais. Eu quero consultar um composto que vai ser bom contra, vamos dizer, a doença aí que está cometendo todo mundo, né? Contra a Covid-19. Por que eu quero pesquisar esse composto? Porque pode diminuir o tempo de internação, diminuindo os custos, que pode facilitar na recuperação do paciente. Então, isso é um tipo de justificativa. Mas de onde você tirou que esse composto pode ajudar? Esse composto já foi utilizado em outras doenças do tipo viral e funcionou assim, assim, assim. Interferiu na cascata de interleucinas e por aí vai. De citocinas, então você consegue, a partir de outros trabalhos, justificar também o seu. Por isso você precisa entender muito bem, fazer uma introdução muito bem feita para conseguir justificar. E você tem que sempre, ao longo do seu projeto, ir se perguntando por que eu estou fazendo essa pesquisa? Qual que é a importância dessa pesquisa? Porque aí você vai conseguir familiarizar e na hora de você apresentar isso, de você verbalizar isso para outra pessoa, você já tem tudo bem formado. O objetivo, então, ele explica a proposta que o autor pretende desenvolver. O meu objetivo é testar um medicamento. Então, esse é o objetivo geral, aí você pode colocar coisas mais específicas. A gente fala que deve iniciar com o verbo no infinitivo, eu coloquei alguns exemplos aqui embaixo, e deve ser claro e preciso. A gente pode ter tanto objetivo geral e específico, geralmente a gente tem os dois. Então, você coloca um objetivo geral, coloca vários específicos que vai te levar a alcançar aquele objetivo geral. Então, tem toda uma relação entre um e outro. Então, é importante deixar isso muito claro também, para que vocês consigam desenvolver a pesquisa. E aqui alguns exemplos de verbos, né? Conhecer a ação do medicamento X na população Y, identificar a prevalência de casos. Então, é dessa forma que a gente consegue desenvolver um objetivo. Ele tem que começar dessa forma. A metodologia, né, também é importante, como eu falei com vocês, que é ela que vai levar os resultados para você responder ou não sua pergunta, para vocês alcançar ou não seu objetivo. E a gente tem, entra dentro de metodologia, a parte de tipos de pesquisa. Os tipos de pesquisa, ele pode ser quantitativo, então pode ser uma análise descritiva, exploratória, retrospectiva ou experimental. Uma coisa não exclui a outra, então, às vezes você pode ter uma pesquisa descritiva e que seja experimental, vocês verão que durante o desenvolvimento do projeto de vocês, cada parte pode ser encaixada dentro de um desses requisitos, dentro de um desses tipos. Nós temos também a pesquisa qualitativa, pode ser fenomenológica, então a experiência subjetiva de uma pessoa que você pode analisar ou de várias pessoas, pode ser sobre a cultura, o comportamento de grupos sociais específicos, pode ter uma representação social, um saber popular, a planta tal serve para isso. Você vai fazer uma pesquisa em cima daquilo para saber se realmente aquilo funciona, vai testar mitos, vai testar crenças e costumes, então também é possível fazer esse tipo de pesquisa. Tem a revisão bibliográfica, que é muito utilizada pelos alunos. A gente vê muito isso, né, em TCC de várias faculdades, porque às vezes é um pouco mais fácil de realizar esse tipo de pesquisa. Analisar nem sempre é tão fácil, então é preciso saber bem o que é uma revisão bibliográfica, e dentro de revisão bibliográfica tem vários tipos de revisão bibliográfica. É importante fazer da forma correta também, porque no final, às vezes, você pode ter um resultado que você não queria, ou você se depara com um resultado que não era o que te agradou, e isso também pode interferir vamos dizer assim, na apresentação final, no produto final, que seria o seu TCC. Uma pesquisa pode ser até um relato de experiência, você
analisar um relato de experiência de algumas pessoas em relação à convivência dela dentro de um hospital, por exemplo, ou às vezes um fato que ocorreu na vida da pessoa, então é possível fazer esse tipo de pesquisa também. Então é preciso delimitar essa metodologia muito bem delimitada para saber em que tipo que ela se enquadra, o que ela precisa ter. Nós encontramos isso muito em alguns livros e principalmente na internet. Hoje a internet está aí, o Google está aí para facilitar a vida, então é possível você ver que tem revisão bibliográfica integrativa, por exemplo, tem revisão bibliográfica sistemática, então tem vários tipos de formas de fazer uma pesquisa. Então, os procedimentos básicos, o local do estudo, onde a pesquisa será realizada. Como eu falei, a gente não cita o nome da instituição, pode ser descritas as características do local, é um hospital de grande porte, é uma clínica de grande porte, é uma fazenda dentro do município tal, então a gente consegue fazer, é melhor fazer dessa forma, porque a gente também não expõe o local. A população, a amostra, os sujeitos da pesquisa também tem que ser bem delimitada, a quantidade de pessoas que serão estudadas, tem como calcular um N, mas muitas vezes a gente trabalha com um N que foi possível, porque às vezes não aparece casos durante o seu período de estudo, seu período de coleta, então é a amostra de conveniência que a gente fala, então às vezes você vai precisar trabalhar com esse tipo de amostra. Pode ser que no final, na análise estatística, tenha algum problema por causa disso, mas nada que não seja difícil, nada que seja muito difícil de resolver. Tem que também analisar critérios de escolha para inclusão e exclusão. Eu quero pessoas de 18 a 25 anos. Mas por que dessa idade? Porque vamos dizer que eu vou trabalhar com pessoas que estão mais propensas a usar drogas. Então, as idades iniciais são mais fáceis de eu ter um N maior. Então, você também consegue delimitar isso. Por exemplo, eu não vou tratar de caso de gravidez em homens, por exemplo. Então, o sexo também é importante em alguns dados. Estado civil, eu quero saber a quantidade de sífilis, o índice de HIV, o índice de sífilis em mulheres casadas, então posso delimitar pelo estado civil. Eu não quero, então vou excluir as mulheres solteiras. Não, eu não quero mulheres casadas porque o índice é baixo, porque geralmente só tem um companheiro, e as mais novas podem ter mais de um companheiro, mais de um parceiro. Então eu consigo delimitar também. Eu vou excluir então as mulheres casadas, que eu quero ter uma quantidade maior. Então, seu público-alvo da pesquisa tem que ser muito bem delimitado. E a gente ainda tem o procedimento ético, né, que é a autorização do comitê de ética. Eu sei que o Isabela Hendricks tem um comitê de ética, eu participei um tempo do comitê de ética da Santa Casa, e tudo se volta para a plataforma Brasil. Então, a gente consegue vários documentos, eu vou sair aqui um pouquinho para vocês verem. Eu vou abrir aqui para vocês verem onde que nós temos documentos que podem auxiliar também. Então, aqui, manuais da Plataforma Brasil. Então, aqui a gente tem alguns manuais do pesquisador, a gente tem algumas informações de pendências frequentes. O projeto foi para o comitê de ética, ele voltou. Já é a terceira vez que o meu projeto volta. Então, algumas pendências que estão aqui, vocês podem analisar também para evitar que esse projeto volte. Mas por que é importante a gente passar por esse procedimento ético? Porque a gente tem que proteger as informações dos pacientes, a gente tem que proteger a privacidade do paciente e garantir para esse paciente que nós vamos ter confidencialidade e prever também, muitas vezes, indenizações a algum dano com esse paciente. Então, uma pesquisa que envolve pessoas, ela é muito complexa e tem os seus riscos, e nós temos que estar cientes desses riscos para essas pessoas, e muitas vezes as pessoas falam, é só um risco de confidencialidade, mas você pode gerar um dano irreversível na vida de uma pessoa se um certo dado da vida dela particular vazar na mídia, por exemplo, vazar nas redes sociais. Então, é muito importante ter ciência disso, dos aspectos éticos. E a Plataforma Brasil, ela te ajuda, ela te orienta a como fazer a submissão, né, do seu projeto. Eu vou voltar aqui, porque a gente consegue... Eu vou só mostrar para vocês um pouquinho. Eu vou acessar aqui. Como que vocês fariam a submissão de um projeto? Então, quando você faz o cadastro, aqui vai aparecer o seu nome, você vai estar como pesquisador, e você consegue aqui na primeira aba realizar
uma submissão de um novo projeto. Aí já vai envolver várias perguntas, você tem que estar ciente das resoluções que tratam da confidencialidade, de vários outros aspectos de uma pesquisa. Então, você pode colocar, a pesquisa envolve seres humanos? Sim. Ah, você quer preencher o modo simplificado ou completo? Então, tem vários jeitos de você fazer isso. Assistente de pesquisa, delegar autorização de preenchimento a outra pessoa já cadastrada no sistema, sim, não. Aqui vai aparecer a Santa Casa, mas eu não faço mais parte de lá, porque eu estava, né, registrada como a Santa Casa, só para vocês terem uma ideia de como que é isso. Então, aqui vocês vão precisar de perguntas Cláudia, dos participantes. Oi? licença, você está mostrando a plataforma Brasil? Porque para a gente não está aparecendo. Não? Não, ainda está no PowerPoint. Ô, gente, perdão. Olha, por favor, se está aparecendo. Agora está assim. Ah, tá. Então, eu vou voltar aqui um pouquinho, só para vocês verem. Aqui, nessa primeira, na hora que você digita no Google, aparece o site. Se não aparecer, me falem, por favor, tá? Então, aqui você tem os manuais que eu comentei, estão aqui. Então, você consegue pendências frequentes sobre né, a pesquisa, um manual do pesquisador que vai te ajudar a desenvolver melhor o seu projeto e ver o que você precisa, de quais documentos você precisa para submeter. Aí eu preciso de uma carta de anuência, uma carta de autorização para poder atuar dentro do hospital, para poder coletar as amostras. Então, todos esses documentos têm que ser submetidos à plataforma. Aí aqui eu voltei e coloquei como se eu fosse submeter um projeto. Então, aqui tem um projeto anterior, que eu já posso ter submetido e analisar, ou observar se tem alguma pendência, algum documento faltando. E aqui eu coloco uma nova submissão. Então, vão ter várias perguntas, área de estudo, estudo de desenho de estudo, apoio financeiro, se é você que vai financiar a sua pesquisa ou se é outra pessoa que vai financiar, se tem conflito de interesse ou não. E aqui você vai respondendo essas perguntas, para poder passar para as próximas etapas. Então, demora um pouquinho, às vezes a plataforma é bem lenta, mas esses documentos que você tem anteriormente, ele te ajuda a seguir, né, e a submeter um projeto. É importante conhecer as resoluções que versam sobre a ética, né, na pesquisa, e também é importante lembrar que recentemente foi aprovada a lei, né, de proteção dos dados. Então, é muito importante você saber como que funciona essa lei, o que você pode ou não pode fazer. Então, é importante saber tudo isso. Eu vou voltar para a apresentação, que aí eu só deixei aqui para vocês terem uma ideia de como que é, mas é bem difícil de fazer, assim, no início, a gente começa a mexer e vai ficando mais complicado, aí a gente desiste, mas eu falo para vocês não desistirem, insistir. Quem está começando agora já começa a olhar essas coisas para facilitar, né, o projeto final. Então, vamos voltar aqui. Se não aparecer, vocês me falam. Apareceu para vocês? Apareceu sim. Ah, ok. Então, deixa eu voltar aqui. Então, vocês viram um pouquinho da Plataforma Brasil. Como eu falei com vocês, o CEP das instituições, eles também ajudam nesse processo de submissão. Geralmente tem alguém, uma secretária ou algum associado do CEP que está ali disponível para te ajudar com essa submissão. Ele vai te dizer o que falta, o que não falta, o que precisa. Bom, aí nós temos, então, depois que definiu tudo isso, já tem o projeto submetido, nós temos a coleta de dados. Então, nós temos que definir o período de coleta, como eu falei com vocês, é um período de um mês, uma semana, alguns dias. Tipo de registro. Que tipo de registro que eu vou utilizar? Eu vou aplicar um questionário, eu vou aplicar uma entrevista, eu vou aplicar um formulário, eu vou analisar prontuário, não, eu vou pegar o termo de consentimento dessa pessoa para coletar uma amostra de sangue, então tem que saber exatamente que tipo que é. Os questionários e entrevistas, elas têm vários tipos de instrumentos a serem utilizados. Tem a parte semi-estruturada ou estruturada, que você conduz uma entrevista, mas você não fica fechado apenas às perguntas daquela entrevista, ou você pode, com um questionário, manter algumas questões abertas, né, que são os tipos de questões aberta ou fechada. Você tem que delimitar quantas questões serão,
E o que que abordará cada questão? Se você for fazer uma pesquisa, né, voltada para questionário e levantamento de dados por questionário. Aí nós temos as análises dos dados, que é a análise temática e testes estatísticos, diferencial, né, para dados quantitativos e qualitativos, a gente tem que ter ciência disso. Eu vou mostrar para vocês um tipo de dado quantitativo, um tipo de dado qualitativo, nós vamos rodar uma análise rapidinho de um projeto hipotético. O cronograma, ele é importante para que você se organize com o tempo, ele vai te auxiliar em saber se a sua pesquisa vai ocorrer em tempo hábil ou não, e você tem que ter um tempo que possibilita alguns erros, que, por exemplo, fiz a coleta, fiz o exame de sangue, mas deu errado. Eu tenho que ter um tempo hábil para poder conseguir refazer uma coleta, por exemplo. E o orçamento, que é importante para avaliar os custos e saber se você terá o recurso necessário para a realização da pesquisa. Vamos dizer que seja impressão de 50 folhas. Eu tenho recurso disponível? Tenho. Ou eu tenho alguém que vai patrocinar a pesquisa. Então, você tem que ter ciência do custo, de quanto que será. E além de ser uma exigência, né, uma exigência do CEP, da Plataforma Brasil, você tem que colocar para lá, no momento, uma estimativa de custo, ok? E eles vão te perguntar se vai ter patrocinador ou se não vai. Então, isso é importante estar ciente. Aqui eu mostrei para vocês a Plataforma Brasil, né? Então, aqui que tem os manuais, tem algumas outras informações que você pode acessar, como as resoluções e normativas, então, que eles também têm tudo isso. Tem alguns biobancos aprovados, que você também pode buscar amostras também disponíveis nesses biobancos, algumas perguntas e respostas para tirar dúvidas, mas é uma plataforma bem interativa, você consegue informações tranquilas, né, fáceis de entender, mas é mexer e se aventurar mesmo no site. Então, agora nós vamos falar um pouquinho da análise de dados. O projeto está pronto, foi aprovado no CEP, eu coletei o dado, eu fiz todo o questionário, então eu vou analisar agora as respostas, ou eu vou analisar, por exemplo, a quantidade de glicose que deu no sangue de um paciente tal, vou analisar a quantidade de algum marcador, biomarcador, no sangue de um paciente. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Que é uma parte importante, que vem depois de todo esse processo de escrever o projeto, de submeter o projeto, de aprovar o projeto, e tá com ele todo pronto, e agora já passou por todas as etapas e você vai analisar os resultados finais, então. Eu sei que foi bem rápido esse início, mas eu acredito que montar o projeto às vezes seja um pouco mais tranquilo, porque a gente tem como buscar mais informações, mas chega no final, o que que a gente vai fazer com aquele dado? Então, isso às vezes gera muito mais dúvidas do que desenvolver um projeto. E a faculdade geralmente, né, tem um modelo que auxilia o aluno a produzir um projeto. Então, facilita também. E, às vezes, o projeto de uma faculdade é diferente de outra, às vezes tem algumas normas que são diferentes das normas da ABNT, tem, às vezes, as normas da ABNT, né, para referência, para a forma de escrever, tamanho de letra, essas coisas, também pode mudar de acordo com a faculdade. Uma escolhe um tipo, outra escolhe outro tipo, então isso varia muito. Mas os modelos que as faculdades disponibilizam, elas facilitam muito no desenvolvimento de um projeto. Então você consegue escrever das formas corretas e consegue preencher tudo o que precisa para ter um projeto em mãos. Mas analisar os dados às vezes é um pouco mais difícil, porque depende do tipo de dado, depende qual a quantidade de dados que você tem, se você tem poucos dados, se você tem muitos dados, então isso vai mudar muito. Então, aqui eu coloquei o nome de alguns programas, então alguns programas são gratuitos, totalmente gratuitos, então às vezes a interface não é muito bonita, às vezes a interface não é fácil de mexer, às vezes você vai mexer e tem muito erro, e tem as versões pagas, que também você às vezes pode até conseguir ter a versão paga. Elas têm algumas versões de teste por 30 dias, geralmente, mas às vezes numa única rodada, como o GraphPad Prisma, o Prisma, por exemplo, que a gente fala, você coloca seus dados, põe para rodar, determina e ele te dá todos os resultados. Aí você tem que saber também o que fazer com esse resultado. Me deu um P de 0,025. E aí, o que eu vou fazer com isso? O que isso quer dizer? Então é importante também saber como interpretar essas coisas. Às vezes o software pago, ele vai te dar um resultado melhor, ele vai te dar um resultado mais robusto, enquanto esses outros você vai ter que pensar mais para desenvolver. No entanto,
às vezes a gente não tem como pagar por uma versão, né, de um programa pago. Mas, às vezes, a gente pega até versões craqueadas, muitos alunos têm isso, mas, ultimamente, tem algumas revistas em que nós vamos publicar os resultados de nossas pesquisas que pede a autorização de uso daquele software. Então, se você não tiver pago e tiver utilizado, a revista não vai publicar o seu resultado de pesquisa. E pode ser um resultado incrível e você não consegue publicar por isso, dependendo da revista também. E tem outras que têm um pouco de limitação pelo tipo que é. Então, às vezes, o R, que a gente muito utiliza, ele é um pouco por linha de comando. Então, se você não sabe um pouquinho de programação, você fica inseguro, não vai querer utilizar. Mesmo ele sendo uma plataforma aberta em que você encontra dados e informações em toda a internet, você já encontra testes estatísticos prontos para poder rodar dentro do programa. Então, você não tem tanto trabalho assim, mas você tem que ter a vontade de arriscar. Eu vou mostrar para vocês o OpenApp, como que ele é, e nós vamos rodar uma análise no RStudio, mas nós também vamos fazer uma análise manual. Tá bom? Vou mostrar para vocês essas duas coisas. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Se não aparecer, me avisa, por favor, que eu não consigo saber se tá ou se não tá. Tá mostrando para vocês? Tá sim. Ok. Então, aqui, ó, esse é o OpenApp. Então, o OpenApp é um dos sites, né? Então, você consegue rodar tudo aqui mesmo, nessa página de internet. Então, por exemplo, eu quero fazer uma tabela de proporção. Você clica em proporção e ele te dá o que colocar e onde colocar. Ainda te dá alguns testes estatísticos. Então, você consegue fazer isso, às vezes, aqui mesmo na internet. Você não precisa baixar nenhum tipo de programa. Mas ele também é possível baixar, se vocês observarem aqui embaixo. Eu vou fazer um teste T. Ele também consegue, ele te dá o que você deve colocar em cada um dos lugares. Eu tenho um grupo 1, tenho um grupo 2, eu tenho a média, eu tenho um desvio padrão. Então, eu consigo, adicionando esses dados, por exemplo, eu vou um pouquinho, entrar dados. Eu quero um intervalo de confiança. Eu quero que apenas 5% de chance de eu analisar errado e de não ser confiável. Então, você vai adicionando esses valores, né, que você teve ou manual, você fez uma média manual, fez o desvio padrão manual, ou você usou um programa, uma calculadora ou um programa para poder fazer, e você vai calculando isso. Então, ali já tinha os dados só para teste mesmo. Então, você tem um tamanho de amostra 7 de um grupo, 18 de outro grupo, aqui você tem a média, o desvio padrão, o erro padrão não apareceu. Então, você vai analisar os valores de P no final, é 0,10, 0,2, aí depende da sua pergunta. Por isso que a sua pergunta é muito importante. O que você deseja saber, o que você quer saber é muito importante. Para na hora que você chegar nesses números aqui, e agora? Eu tenho o valor de P desse valor, aqui embaixo eu tenho outro valor de P, o que eu uso? Para que serve isso? Com o que eu vou falar? Utilizando o medicamento X, teve uma baixa na glicose do sangue. Utilizando o medicamento Y, a taxa de glicose aumentou. Então, o que eu quero saber exatamente? Então, por isso que é tão importante você ter o seu objetivo e sua pergunta bem formada na cabeça. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque é um dado, né, de teste da plataforma, mas só para mostrar para vocês que é possível fazer isso. Aqui a gente tem, por exemplo, dose e resposta, tá vendo? Controles e casos. Nós temos caso-controle pareado, ou seja, o mesmo paciente foi testado uma vez, depois deu um medicamento, foi testado uma segunda vez. Isso é uma amostra pareada. Então, a gente também consegue fazer isso aqui. Então, isso é uma forma mais simples de fazer, sem ter que depender de baixar um software. Mas eu vou mostrar para vocês de outra forma também. Então, antes de mostrar como que funciona exatamente, nós vamos ver os tipos de dados, porque é importante, como eu falei com vocês, saber que dado usar e quando usar. Então, nós temos dados quantitativos, e esses dados quantitativos eles são divididos em discretos, que são valores inteiros, ou contínua, que são valores fracionais. Porque, o que quer dizer valores inteiros? Não tem como ter meio filho, porque às vezes a gente vê uma pesquisa assim, a população brasileira tem 1,5 filhos por família.
Então, isso não é um valor inteiro. Não tem como eu ter meio filho, não tem como ter meia bactéria. Ah, X bactéria sobreviveu ao uso do antibiótico. Não tem como eu ter meia bactéria, 1,2 bactérias. Então, são valores inteiros. Mesmo algumas pesquisas utilizando, né, como o caso de filhos, a população brasileira tem, em média, 2,5 filhos por família, 2,7. Então, isso não é um número exato, não tem como você ter meio filho. Por isso que a gente fala que são valores discretos, valores inteiros. Agora, peso, altura, pressão arterial, idade, a gente tem como colocar em frações. Ah, 79,5 quilos. Então, tem essas frações. Altura, 1,50 m, 1,70 m, 1,60 m. Então, a gente tem essas frações. Pressão arterial também, porque varia bem também. Idade, a idade eu posso ter 35 anos e meio, eu posso ter 32 anos e 2 meses. Então, você consegue também fracionar isso. Então, por isso que chama contínuo ou valores fracionais. Aí a gente tem a variável, então, qualitativa, que são definidas por várias categorias, ou seja, representa uma classificação dos indivíduos. Por exemplo, sexo, é feminino ou masculino, é XX ou XY. A gente só tem 2 tipos. Cor dos olhos, aí tem vários tipos de cor dos olhos, mas é uma categoria. Você não tem 2,5 olhos verdes, não existe isso. Fumante ou não fumante, a pessoa fuma, ela não fuma. Ela é doente, ela é sadia. Então, são variáveis nominais, então a gente consegue separar por tipo, né, por nome, e tem as ordinais, por exemplo, escolaridade, está no primeiro, está no segundo, está no terceiro, estágios de doença, inicial, intermediário, terminal, mês de observação, janeiro, fevereiro, ou mês 1, mês 2, mês 3. Então, a gente tem como usar dados ordinais, ou seja, dados que são numéricos ou são, por exemplo, estágio da doença, primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio. Então, a gente consegue determinar assim também. E os nominais, como eu falei, o sexo, a cor dos olhos, porque a gente não tem um número para isso. Eu posso transformar sexo em feminino em 0 e masculino em 1? Posso. Isso é uma coisa que é possível de fazer. Como aqui eu vou mostrar para vocês, uma variável que era quantitativa, ela pode ser coletada de forma qualitativa, assim como da forma anterior. Eu tenho um sexo, mas eu não quero usar nem F para feminino, nem M para masculino. Eu vou usar 0 e 1. Então, eu consigo também transformar esses dados, mas comumente nós fazemos o contrário, nós utilizamos uma variável quantitativa para transformar em qualitativa. Por exemplo, ao invés de eu usar aqui a população tem 25, 30, 40, 50 anos, a pessoa tem isso? Não, eu vou categorizar isso. O que é categorizar? Meu grupo 1 vai de 0 a 5 anos. Meu grupo 2 vai de 6 a 10 anos. Então, eu tenho uma variável já qualitativa, não tenho uma variável quantitativa. Eu não consigo calcular uma média de idade se eu coloco as pessoas dentro de categorias, como 0 e 5 anos, por exemplo. Assim como o peso também. O peso eu posso considerar o valor para dados quantitativos, mas eu posso transformar isso em dados qualitativos. Por exemplo, peso pena, peso leve, peso pesado, ou peso 1, 2 e 3, ou o ranking de peso de 50 a 60 quilos, de 70 a 80 quilos, isso passa a se tornar uma variável qualitativa. Então, é possível também transformar esses dados. Algumas ferramentas também que geram dados qualitativos que são muito utilizadas na área da saúde são os questionários. Tem alguns questionários que são validados. Então, alguns estudos focam em validar um questionário internacional para a realidade brasileira. Então, ele vai alterando algumas coisas para validar esse questionário, e eles são muito utilizados. Então, se você for fazer algum tipo de estudo, você pode procurar se tem um questionário relacionado àquele estudo que você possa utilizar, e você pode até fazer uma adaptação. Adaptei o questionário tal, removendo algumas perguntas. Então, você também pode fazer isso. A vantagem de usar um questionário já validado é que você terá pouco questionamento sobre o porquê do uso daquela ferramenta. Como que você chegou àquela pergunta? Porque um CEP, na hora que ele vai avaliar o seu projeto, ele avalia até as suas perguntas, para ver se suas perguntas não são ofensivas, se suas perguntas não são
uma forma de coerção, então eles avaliam até as suas perguntas. Às vezes, utilizar um questionário já estabelecido, já validado, retira esse viés também da sua pesquisa, retira essa possível visão do seu estudo. Cláudia, Oi, posso perguntar? pode, claro. Aí, no caso ali do questionário, a gente tem que colocar alguma coisa mostrando que ele já é validado? A gente tem algum tipo de documento que fala, ou a gente só menciona que ele já é validado? Eu não entendi direito. Você usa a referência bibliográfica. Entendeu? Por exemplo, validação no Brasil de questionário de qualidade de vida na doença venosa crônica. Então, eu utilizei esse questionário que já foi validado no Brasil por Leal e colaboradores no ano tal, aí você consegue fazer assim, entendeu? Aí eu coloco na referência, então. Isso, você usa a referência. Foi utilizado o questionário validado assim, assim, assim. Mas, sim, são muitas poucas pesquisas que conseguem ser fechadas no questionário que já foi validado. Então, geralmente, Não, mas você mesmo monta. É porque, por exemplo, lá no meu projeto, até você leu ele, a Gabi, ela achou um questionário validado, né? Aí a gente vai colocar aí na referência, né? Que ele está validado e tal, tal, tal. Ele está citado, Simone, lá na metodologia, quando a gente fala que vai aplicar um questionário validado, a gente colocou validado né, colocamos de onde que a gente tirou, sei lá, Viana 2019, codificado, né, com alterações. E aí a gente apresentou esse instrumento nos apêndices do nosso projeto. Exato. Tá. Aí, conseguiu entender mas agora? Aí, entendi. Aí, nesse caso, ele não vai ser validado de novo, né? Porque ele já foi, mesmo com algumas modificações. Ou não? Não, não vai ser validado de novo, não. Isso, não é validado. Tá. Entendi. Porque depois você tenta acessar, eu mandei essa apresentação para a professora Gabriela, eu pedi para ela compartilhar com vocês. Depois vocês analisam, busca esse artigo aqui, vê qual que é o processo de validação de um questionário. Um processo de validação do questionário é um mestrado, para você ter uma ideia. Entendeu? Então, não é simples validar um questionário, tá bom? Imagino. Então, o TCC não vai muito dificilmente validará um questionário, tá bom? Então, depois você busca a pesquisa e dá uma lida lá que vai te ajudar um pouquinho a entender o processo. Tá, obrigada. Por nada. Então, vamos lá. Como que a gente pode representar, então, dados coletados, principalmente os qualitativos? A gente pode utilizar as tabelas de frequência. Então, aqui nós temos gênero, masculino e feminino. Falei com vocês que a gente podia colocar 1 e 0. Também poderia. A idade está categorizada, então eu tenho de 60 a 69 anos, eu tenho de 70 a 79 anos, e aqui eu tenho as quantidades, e uma frequência em porcentagem para cada um desses dados. A pessoa é aposentada ou não é? Então, eu também tenho como fazer esses dados qualitativos e transformar em dados quantitativos. Não seria um quantitativo como uma pesquisa que faz uma dosagem de alguma coisa no sangue, por exemplo, mas é uma forma de você conseguir analisar os seus dados depois. Então, ele relaciona categorias de valores juntamente com a contagem do número de valores observados para cada categoria. Aí entra alguns testes que você pode utilizar para analisar esses dados. Aí eu quero saber se tem alguma relação entre pessoas tatuadas e o índice de DST, IST, né, que mudou agora. Índice de HIV, por exemplo, eu quero saber se tem alguma associação, se tem alguma relação entre pessoas que utilizam drogas injetáveis e doenças transmissíveis. Então, a gente consegue, infecções transmissíveis, então a gente consegue fazer esse tipo de análise, apenas por dados de frequência. Mas como que isso é realmente feito? Então, o que eu coloquei para vocês, uma tabela de frequências, que está analisando pessoas do ensino fundamental, médio e superior. Aqui eu coloquei como que são feitos esses cálculos, então nós temos a frequência absoluta, dentro de um total de 36 pessoas, 12 tem ensino fundamental, 18 tem ensino médio e 6 tem ensino superior. Qual que é a frequência relativa dessa por exemplo, de pessoas do meu N36 que tem o ensino fundamental? Então, eu consigo colocar isso da seguinte forma: eu tenho a frequência absoluta da categoria, que foi
quantidade de indivíduo que pertence àquela categoria, lembrando que um não pode entrar no outro, a gente sabe que quem tem nível superior tem o ensino médio, tem o fundamental, mas eles não podem ser contados, né, categorizados aqui dentro. Então, eu faço o cálculo da frequência relativa. A frequência relativa é a frequência observada dividido pelo N, então aqui eu tenho 12 dividido por 36, que vai dar esse valor aqui. E eu ainda faço a frequência relativa percentual. Essa frequência relativa, quantos por cento é do meu N? Então, eu tenho aqui que a frequência relativa, a porcentagem dela é igual à frequência relativa da categoria, então 0,33, né? Vezes 100. Então, eu tenho uma relação percentual para poder... 33% da minha amostra, 33% das pessoas que eu entrevistei têm o ensino fundamental, 50% das pessoas que eu entrevistei têm o ensino médio, e apenas 16,7% têm o ensino superior. Então, assim, a gente consegue utilizar esses dados para poder explicar depois nos resultados de uma pesquisa. Não falando apenas, 2 pessoas são, mas 2 pessoas ser representativa ou não é? Eu tenho, qual foi seu N? Meu N foi 36. Mas por que só 36? Então, para não tratar com números inteiros dessa forma, você trata com relação percentual. Claro que a pessoa vai olhar o seu N depois, mas pode ter sido uma amostra de conveniência. Mas aí você precisa utilizar esses dados em porcentagem até para a pessoa visualizar melhor. Porque, às vezes, 18% não é significativo se o N for 1.000, por exemplo. Então, tem essas diferenças. Então, por isso que a gente trata, às vezes, como porcentagem também. A representação desses dados pode ser mediante um gráfico de barras, um gráfico de pizza ou alguns outros gráficos de dispersão, por exemplo. Muitas vezes as pessoas utilizam muito o gráfico de pizza, né? Mas às vezes ele é pouco informativo. Então, se você tem um gráfico de barras e tem aqueles valores ali, você consegue ter uma ideia melhor da representatividade, né, daqueles dados. Então, fica muito a critério da pessoa que está te orientando, às vezes do que você gosta também, né? Mas muitas vezes o gráfico de barras é mais utilizado do que o gráfico de pizza que a gente fala, né? Mas, por exemplo, aqui nós temos apenas 3 categorias. Se eu tivesse 100 categorias, se eu tivesse um pouquinho mais de categorias aqui, você ficaria até sem formas de representar. Ou então teria tanta cor que você não conseguiria visualizar bem esses dados. Então, às vezes, o gráfico de barras também facilita nesse processo. E você pode também usar algumas outras formas de demarcar, né, essas barras, para facilitar também a visualização. Aí a gente vai falar um pouquinho agora do teste Q quadrado, que é um teste muito utilizado para gerar aquelas tabelas de frequência e avaliar a significância daquele dado. Então, é muito utilizado para dados qualitativos, principalmente. Ele é um teste não paramétrico, ou seja, não depende de parâmetros populacional como a média e a variância, então você pode usar valores observados e valores esperados para realizar esse teste. Eu não tenho como saber a média, eu não tenho como saber a variância. Você realmente não tem como saber uma média e variância de um dado qualitativo. Então, a pessoa, quantos aposentados tem? Tem 230, sim ou não, que eu estou utilizando. Não tem como tirar uma média disso, tá bom? Então, ele também serve para avaliar a associação existente entre variáveis qualitativas, como eu falei com vocês. É uma pessoa que usa droga injetável, a porcentagem daquelas pessoas que tem alguma IST, por exemplo. Então, dá para fazer esse tipo de associação. Então, ela é nada mais que um somatório dos valores observados elevado, né, a 2, aqui no caso, sobre os valores esperados. Nós vamos ver isso na prática dentro de tabelas, que facilita a visualização antes de vocês ficarem desesperados com essa fórmula, tá? Porque a fórmula é só uma forma de descrever como que é o cálculo em si. Mas na tabela fica muito mais fácil de visualizar. Então, o princípio básico desse método, como eu falei, é comparar a proporção. A gente pode usar, por exemplo, também a proporção de pessoas que vacinou contra a gripe e contraíram gripe é igual à quantidade de pessoas que não vacinou contra a gripe e pegou gripe. Então, a gente consegue avaliar essas proporções. E a gente também consegue avaliar, né, ou seja, a divergência entre as frequências observadas e esperadas com certo evento. Então, vou mostrar isso para vocês em tabelas. Então, aqui, ó, como eu falei com vocês. Nós temos um estudo aqui, que é um estudo de pessoas que tomaram uma vacina e pessoas que tomaram placebo. Então, de pessoas que tomaram a vacina contra a gripe, por exemplo, vamos dizer, um teste que está sendo feito com uma nova vacina.
Foram 240 pessoas que tomaram a vacina, e dessas 240, apenas 20 contraíram a gripe, e 220 não contraíram. Já com o placebo, foram 220 pessoas que tomaram placebo, dessas 80 contraíram influenza e 140 não contraíram, que é a gripe. Então, aqui a gente tem um total, a gente precisa desses totais para fazer o cálculo depois. Então, aqui eu tenho o total de pessoas que não tiveram gripe e tem aqui o total de pessoas que tiveram gripe. E aqui o total geral dessa amostra, somando tanto pessoas que tomaram vacina quanto pessoas que tomaram placebo. Lembrando que são grupos diferentes, a pessoa que tomou vacina e um grupo de pessoas que tomou placebo. Uma não foi misturado, não, então foi separado. Então, esse teste ele tem por objetivo analisar a eficácia de uma vacina. E você pode aplicar o que a gente chama de teste de hipótese, que é o teste de hipótese H0 e H1 que a gente fala. A hipótese nula ou a hipótese alternativa. Vocês vão ver com essas duas nomenclaturas. Então, o que a gente quer avaliar aqui na realidade? Se a proporção do grupo 1, o grupo que tomou vacina e contraiu influenza, é igual à proporção do grupo 2, que tomou placebo e contraiu influenza. Então, a proporção de pacientes vacinados que tiveram gripe é igual à proporção de pacientes que não tomaram a vacina e tiveram gripe? Ou a proporção é diferente? Então, a gente quer analisar isso, para saber se a vacina é eficaz ou não. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu tenho os valores aqui que eu observei durante o meu estudo. Foram 20 pacientes aqui, 80 aqui, num total de 460. Então, vamos ver como que a gente analisa isso. Então, a gente vai para a tabela, montar a tabela de valores esperados. Aqui não vai dar para eu afastar, deixa eu só minimizar aqui. Vou colocar em cima por enquanto. Então, que eu coloquei outra tabela para vocês verem de onde vieram os valores, tá? Para facilitar. Então, aqui eu tenho os dados que foram observados no estudo. Os resultados esperados, eles são calculados como o total da coluna, por isso que eu falei com vocês que a gente ia precisar desses totais aqui, tanto de cá quanto de cá, vezes o total da linha, seria o total aqui da linha, então seria 100 vezes 240, dividido por 460, então dividido pelo total geral. Então, assim que a gente consegue montar uma tabela de valores esperados, ok? Então, aqui só está exemplificando esses cálculos para cada um desses campos aqui, tá bom? Aí aqui eu coloquei as duas tabelas novamente para vocês entenderem de onde que saiu o resultado. Então, aqui eu tenho os dados observados no estudo, que a gente tinha visto antes. Aqui nós temos aqueles valores esperados que foi calculado no anterior. E aqui nós já temos a tabela do Q quadrado. Como que é calculado, então, como que é aplicada essa fórmula? Aqui, no primeiro valor observado, eu vou pegar aquelas pessoas que vacinaram, mas que tiveram influenza. Então, eu tenho aqui 20 menos é o valor esperado. O valor esperado para essa pessoa aqui que tomou a vacina, mas teve influenza, calculado anteriormente, é de 52,173. Então, eu coloco menos isso aqui. Então, eu faço o resultado, depois eu elevo a 2, né? E os valores esperados que eu tenho aqui é esse mesmo valor esperado daqui. Então, a gente repete o número aqui. Isso vai dar um valor de 19,83, tá? Aí, o que eu faço com esse valor? Eu vou adicionando ele nessa tabela do Q quadrado. Eu copio a tabela anterior e vou alterando os dados. Então, eu tenho aqui um valor de Q quadrado para a pessoa que tomou vacina e pegou gripe. E eu vou ter esses totais aqui. O total geral é o valor final do meu Q quadrado, é o valor final da minha análise. Então, esse aqui que é o valor do Q quadrado para a análise. Agora, a gente vai ter que saber o que faz com esse resultado, correto? Então, a gente faz esse cálculo aqui para todos, usando aquela fórmula do Q quadrado e vai preenchendo a tabela até obter um total geral. Então, o que eu vou fazer agora com esse resultado? Esse resultado é bom, esse resultado é ruim, a vacina é boa, a vacina é ruim. Então, agora a gente vai analisar se é ruim ou se não é. Aí, nós aplicamos novamente o teste, né, de hipótese. Então, como que eu interpreto isso? A gente precisa seguir alguns passos para poder interpretar esse resultado. Eu tenho 53, alguma coisa. Então, vamos analisar. Para interpretar, a gente precisa usar valores já tabelados. Os valores tabelados que têm valores conhecidos. Como foi gerada essa tabela? Foi feito, né, por um pesquisador,
uma tabela considerando a quantidade de linhas e colunas e considerando o nível de confiança dessa pesquisa. Eu vou mostrar ela aqui, que facilita para vocês entenderem. Essa tabela. Então, uma pessoa foi lá, um pesquisador foi lá e analisou que eu tenho 1 grau de liberdade, 2 graus de liberdade, eu quero 99% de confiança, eu quero 95%, eu quero 90%. Então, quanto que eu quero de confiança no meu estudo? Eu quero só 5% de erro, eu quero 10% de erro, eu quero 0,025%. Então, eu tenho como analisar tudo isso aqui. Mas antes de chegar ali, vou explicar para vocês o que é o grau de liberdade. Ele é um valor determinado pelo número de observações em sua amostra e o número de parâmetros em seu modelo. Então, o que isso quer dizer? Eu vou pegar simplesmente o total de linhas, diminuir 1, multiplicar pelo total de colunas, menos 1. A nossa tabela, aqui ela é de 2 por 2, tá vendo? Ela tem duas linhas e 2 colunas. Eu não estou considerando o total, a gente não considera o total nesse caso. Então, eu tenho que 2 menos 1 vezes 2 menos 1 é 1. Então, eu vou analisar essa tabela onde? No nível 1. Aí eu quero saber qual que é o nível de significância. Então, qual que é a porcentagem de erro que eu vou considerar que eu possa fazer uma análise errada, qual seria o erro disso? Então, seria de 5%. Então, eu vou utilizar a tabela no 0,05. Então, aqui eu já tenho um valor tabelado para 1 de 3,84. Aí, esse valor aqui, eu comparo com o valor do meu Q quadrado que foi dado aqui anteriormente, com 53,01. Então, eu vou comparar aquele valor tabelado com o valor que foi encontrado. Deixa eu botar aqui, isso. Mas para isso a gente precisa, como eu falei com vocês, fazer as hipóteses. Então, a gente vai utilizar o teste de hipótese de novo. Então, para 1 grau de liberdade, que a gente viu que o nosso cálculo lá deu 1, a 0,05, ou seja, com 95% de confiança. Então, o nível de significância ou nível de confiança significa o risco de rejeitar uma hipótese verdadeira, né? De rejeitar uma hipótese sendo ela verdadeira. Então, vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Então, o valor de 95% de confiança, o valor tabelado do Q quadrado, no caso, foi 3,84. E o valor encontrado no meu teste foi de 53. Então, eu vou analisar esses dois. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a proporção do grupo 1 é igual à proporção do grupo 2, ou a proporção do grupo 1 é diferente da proporção do grupo 2? Então, eu vou analisar aqueles dois valores que eu tive. Se o Q quadrado calculado for maior ou igual ao valor tabelado, a gente rejeita H0. Qual que é a nossa H0? Nossa H0 é que a proporção de pacientes vacinados que tiveram gripe é igual à proporção de pacientes que não tomaram a vacina e tiveram gripe. Então, a gente vê aqui que o nosso valor, ele é maior, ele não é menor, né? Ele é 53, o outro é 3,4. Então, ele é maior que o valor tabelado. Então, a gente vai rejeitar essa hipótese de que a proporção de pacientes vacinados que tiveram a gripe é igual à proporção de pacientes vacinados que não vacinados que tiveram gripe. Então, é como assim, eu tomei o placebo e tive gripe. Eu tomei a vacina e não tive gripe. Se a proporção for igual, a sua vacina não funciona. Então, ela não pode ser igual, ela tem que ser diferente, tem que ser melhor. Então, assim, a quantidade de pessoas vacinadas que forem contrair a gripe tem que ser menor do que as pessoas que tomaram o placebo e contraíram gripe. Então, essa é a forma de a gente analisar. Então, é tudo envolvendo esse teste de hipótese. Ou eu rejeito, ou eu aceito. Se eu rejeitar o H0, como foi o caso aqui, eu vou olhar para a alternativa, que a alternativa me fala que a proporção é diferente. Até coloquei o cálculo de proporção aqui para vocês verem. Eu podia só calcular a proporção aqui? Não. Por que a gente não pode não só calcular a proporção? Porque a gente não sabe exatamente se isso vai ser significativo ou não, só olhando pelo número. Por isso que a gente precisa de todo esse teste, todos esses cálculos, a gente pode falar, todo esse processo para chegar no resultado que, às vezes, a gente acha que pode só olhar um número e dizer, mas a gente precisa dizer se é significativo ou não. Deixa eu ver aqui. Então, o valor calculado ele é maior do que o valor tabelado. Então, portanto, podemos rejeitar H0. Então, a gente vai tirar a conclusão a partir disso. E muitas vezes, na hora dessa conclusão, a gente erra. A gente olha errado e põe o dado errado. Aí a gente fica sem saber o que aconteceu. Às vezes é só questão de interpretação. Ou seja, que no caso, a proporção de doentes que foram vacinados é diferente da proporção de doentes que receberam placebo.
entendeu? Então, é maior a quantidade de doentes que receberam o placebo. Então, a gente pode concluir nesse caso que a vacina é eficaz para prevenir a influenza. Então, esse tipo de dado, esse tipo de cálculo que é realizado para a gente poder saber se uma vacina é eficaz ou não. Agora, se não tiver diferença significativa entre um e outro, então a vacina pode não ser tão eficaz. Ou a quantidade de paciente que tomou a vacina ou tomou placebo deu a mesma proporção, então também a vacina não é eficaz. Então, essa é uma forma de você avaliar esse tipo de pesquisa, esse tipo de dado. Tem algumas condições que são necessárias para poder utilizar o teste do Q-quadrado. Bom, então, os grupos eles têm que ser independentes, por exemplo, o grupo que tomou o placebo não pode ser o mesmo que vai tomar a vacina, então tem que ser grupos separados, são pessoas diferentes. Os itens de cada grupo são selecionados aleatoriamente, então você não pode determinar que pessoa que vai tomar um, que pessoa vai tomar outro. Geralmente, nem o próprio pesquisador que vai oferecer a dose para o paciente, por exemplo, ele vai aplicar a vacina na pessoa, ele não sabe se vai ser o soro fisiológico ou se vai ser a vacina propriamente dita, para não influenciar na pesquisa. Então, também isso é importante, é ficar oculto, até na hora das análises dos dados, que alguém vai saber, mas tem que ser alguém de fora, ou então isso é revelado depois para a pessoa que aplicou, a pessoa que está estudando. As observações, então, devem ser em frequências ou contágios, como a gente viu ali na montagem da tabela. Cada observação pode pertencer a apenas uma categoria. Se eu pegar um paciente e colocar ele dentro da vacina e dentro do placebo, eu vou estar alterando os dados, e isso não vai ter um resultado fidedigno. Então, é importante separar bem isso. A amostra deve ser relativamente grande. Aí o que é relativamente grande? Isso vai depender muito. Pelo menos 5 observações em cada célula, em cada casa daquela. Então, eu tenho 5 que tomou vacina e teve doença. Eu tenho 10 que tomou vacina e não teve doença. E no caso de poucos grupos, tem que ter pelo menos 10. Então, posso comparar 2 grupos? Posso, mas eu tenho que ter um N mais ou menos suficiente para poder fazer as análises. Mas aí a gente consegue ver isso também nos programas. Os programas já dizem para a gente se a amostra é suficiente ou não. Mas isso dá para resolver também, como eu falei com vocês, na frente. Tem teste específico para quando a amostra é pequena e tem teste específico para a amostra quando ela é muito grande. E tem já alguns estatísticos defendendo que se eu tiver 15 observações, já é suficiente para eu usar programas e usar testes estatísticos para amostras grandes. Então, esse valor varia muito e depende muito, sabe, da observação e do tipo de estudo que está sendo realizado. Aí, como eu falei com você, a gente pode testar associações. A gente pode substituir aquela tabela inicial. Eu coloquei os mesmos valores aqui, se depois vocês quiserem testar e fazer as observações, vocês também conseguem. Você consegue avaliar se a associação entre uma variável e outra. Por exemplo, a quantidade de jovens fumantes é maior do que a quantidade de adultos fumantes, ou a quantidade de jovens não fumantes é maior do que a quantidade de adultos não fumantes, a proporção, como que essa proporção funciona? Pessoas aqui eu esqueci de mudar, se desculpem, é IST, né? Então, pessoas com IST, pessoas tatuadas que têm IST é maior do que pessoas não tatuadas que têm IST, então você consegue fazer esse tipo de comparação utilizando o Q-quadrado. Então, essa é só uma forma de mostrar para vocês o tipo de dado e o tipo de teste que a gente consegue fazer e tipo de pesquisa também que a gente consegue fazer utilizando esse teste. E vocês viram que é um teste simples, você consegue montar essas tabelas dentro do Excel, então você não precisa de um software estatístico para analisar isso, para você dizer em porcentagem e avaliar a proporção de um para o outro, se é ou se não é significativo. Aí aqui a gente vai interpretar, então, dados qualitativos. Então, a gente viu lá antes, só para reforçar, tá? A hipótese nula, são as frequências, se as frequências observadas não são diferentes das frequências esperadas, não existe, então, a diferença entre as frequências, contagem dos grupos, portanto, não há associação entre os grupos. Então, a gente consegue também fazer esse tipo de relação. A hipótese alternativa, as frequências observadas são diferentes das frequências esperadas? Se são, portanto, existe diferença entre as frequências, portanto, há associação entre os grupos. Então, a gente consegue fazer essa observação apenas com as frequências observadas e esperadas também, tá bom? Então, análise qualitativa, um resuminho básico.
é a pesquisa que busca compreender e analisar as opiniões dos entrevistados. Muitas vezes o questionário você tem a resposta sim, não, talvez, ou alguma outra categoria, então você consegue analisar isso também pelo Q quadrado, transformando isso em categorias. Não se preocupe em ter seus resultados generalizados para toda uma população, então você está olhando apenas a população, aquela população ali naquele momento do seu estudo. Pode ter muitos viés, pois as perguntas, se for mal elaborada, pode induzir a resposta de alguma das alternativas, e muitas vezes pode atrapalhar seus resultados, você não vai ter a verdade ali naquele momento. É muito recomendado utilizar um teste piloto antes de realizar a pesquisa. Você monta o questionário e aplica aquele questionário vamos dizer, vai aplicar numa turma de enfermagem, por exemplo. Eu posso aplicar numa turma que eu não vou usar depois no meu estudo, para saber se as pessoas estão entendendo as perguntas, se elas estão conseguindo responder o seu questionário. Então, você consegue fazer esse teste piloto antes para avaliar o seu instrumento. É importante ter cuidado ao elaborar a interpretação, pois muitas vezes o teste está correto, mas a interpretação está correta, foi o que eu falei. Às vezes você rejeita a H0 está correta, ou você rejeita a alternativa está correta. Então, você tem que analisar bem, escrever bem, pensar bastante na hora de interpretar. Às vezes você fala que a vacina não é eficaz, mas não é que ela não é eficaz, você não conseguiu olhar o seu resultado direito e entender o seu resultado. Se você inverter H0 com H1, por exemplo, você vai rejeitar H0, sendo que a vacina tem efeito. Então, por isso que é importante ter esse cuidado. Aí entra outros dados da estatística, que é o erro tipo 1, erro tipo 2. Eu acho que vocês podem olhar isso depois, porque senão ia ficar muito maçante, muito cansativo. Aí eu deixo para vocês olharem depois o tipo de erro, que é quando você aceita uma hipótese ela estando errada, ou você aceita uma hipótese rejeita uma hipótese estando ela correta. Então, depois vocês dão uma olhadinha nisso aí também. Então, eu falei dos programas gratuitos. Então, nós temos o R e o OpenApp. Eu mostrei para vocês o OpenApp na internet. Eu deixei até aqui o link para vocês acessarem. E nós vamos ver depois o RStudio, como que ele funciona. Então, aqui, eu lancei uma pergunta, né, uma hipótese. Então, a gente pode começar também a nossa pesquisa por uma hipótese, buscando informações, depois na literatura, montando uma introdução para poder ter um projeto escrito, mas a gente pode começar com a hipótese. Eu acredito que a pessoa que come, a glicose de pacientes que comem arroz branco é maior do que a pessoa que come arroz integral, por exemplo. Então, eu lancei aqui, ó. Saber se um determinado composto alimenta, aumenta ou diminui a glicose de pacientes quando consumido, por exemplo. Então, eu tenho que H0 é o quê? Os níveis de glicose de pacientes que comeram arroz branco é igual a glicose de pacientes que comeram arroz integral? Então, a gente consegue avaliar isso. E H1 seria, os níveis de glicose de pacientes que comeram arroz branco é diferente a glicose de pacientes que comeram arroz integral. Para mais ou para menos. Aí a gente vai ter um outro tipo de teste também. Aí eu vou mostrar para vocês onde vocês colocam esse dado para mais ou para menos. Então, aqui eu tenho duas hipóteses, que a glicose pode aumentar ou que a glicose pode ser igual, tanto consumindo um arroz quanto o outro, ou pode ser diferente. Nesse caso, a gente vai utilizar a mesma pessoa para avaliar os dois, mas vai introduzir o arroz em momentos diferentes. Por exemplo, como que eu posso fazer a metodologia desse estudo? Eu pego uma pessoa por 7 dias, eu vou medir a glicose dela antes e vou dar ela o arroz para ela comer. Ela come o arroz, eu peço ela para esperar ali junto comigo no dia do teste, vamos dizer assim, 3 horas, 4 horas, e vou avaliar 30 minutos após ela ter comido, 1 hora depois dela ter comido, 2 horas depois dela ter comido, 3 horas depois. Eu posso fazer a dosagem de glicose em todos esses tempos, para depois tirar uma média dessa glicose e ver qual foi a glicose da pessoa quando ela comeu o arroz branco, comparando ao basal, que a gente diria, ao inicial, que foi antes dela comer o arroz. E eu posso fazer a mesma coisa, eu posso fazer esse mesmo paciente, vamos dizer, na outra semana, fazendo o mesmo teste, só que agora trocando o arroz branco pelo arroz integral. Então, a pessoa vai comer o arroz integral, vou fazer as mesmas dosagens no mesmo tempo e vou comparar também com o basal, se teve diferença. Aí, como que eu vou fazer esse teste para comparar se essa glicose é igual, se ela é diferente? Vamos dizer que no arroz branco deu 150. Que do arroz integral deu 100, por exemplo. Essa diferença é significativa, não é?
Eu só pensando na minha cabeça, eu acho que 50 de glicose a mais é muita diferença. Mas você tem que saber isso a nível de estatística, se é ou se não é significativo. Porque às vezes a pessoa pode ter, antes ali um pouquinho, ter comido alguma outra coisa que já estava com o nível aumentado. Então, você tem que saber também esses pontos. Aí tem uma pessoa que come o arroz branco vai lá em 200 a glicose dela. Ou tem uma pessoa que come o integral e vai a 160 dela. Então, você tem que saber essas médias, você tem que comparar essas médias e saber fazer esse tipo de teste, porque você vai ter situações diferentes de uma pessoa para outra. Então, você tem que saber se essas diferenças observadas, se elas são realmente significativas ou não. E como que a gente vai fazer isso? Então, aqui eu coloquei 2 dados. Então, dados A e dados B. Então, o paciente que comeu o arroz branco e o paciente que comeu o arroz integral. Aqui, cada uma dessas observações é uma média para cada um dos pacientes, então que são valores para vários pacientes. Então, cada valor desse aqui é uma média. Vocês podem observar que a gente tem 125, 175. Como que eu sei que é diferente? Ah, mas eu tenho um de 119, eu tenho um de 113. Então, eu não consigo, só olhando os dados, falar se é significativa ou não essa diferença. E aqui eu tenho outro dado da pessoa que comeu o arroz integral, por exemplo. E aqui é a mesma coisa, eu tenho 122, 115, 108. Lembrando que cada valor desse é representativo a um paciente, como eu falei. Aqui foi feito todas aquelas dosagens, foi tirada a média da glicose em todos aqueles 7 dias da semana. Aí nós vamos analisar isso onde? Nós vamos analisar isso no R. Aí eu vou mostrar para vocês como que funciona. Se não aparecer, vocês me avisam, por favor. Aí depois a gente vai avaliar esses pontos aqui. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês como que funciona o software. Eu já estava com ele aberto, tá? Vou fechar aqui. Então, aqui eu estou com o software, vocês estão conseguindo visualizar? Sim, não? Sim, Claudinha. Sim, ok. A gente Então, vamos consegue. lá. Tá. Eu já deixei aqui aberto para facilitar para a gente. Então, aqui eu vou chamar o dado A. Pessoal, esse é o R, primeiramente esse é o R. Então, aqui eu tenho por linha de comando. O que é linha de comando? Eu gero aqui um código, não sei se estão conseguindo ver, tá bem pequenininho, mas eu peço desculpa que não dá para aumentar muito. Mas vocês podem baixar depois para brincar um pouquinho. Então, aqui eu tenho alguns dados, eu tenho alguns testes estatísticos aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o dado aqui. Eu posso copiar aquele dado lá do slide, colar ele aqui e depois jogar para cá. Mas eu vou só chamar porque eu já fiz isso antes. Então, eu vou colocar o A, vai aparecer todos os valores de A para mim, e eu vou colocar o B, todos os valores de B. Lembrando que algumas plataformas, alguns programas, eles usam ponto e alguns programas utilizam a vírgula. O R, ele utiliza o ponto. Se eu uso a vírgula aqui, ele entende que os valores depois é uma fração. Então, isso dá um erro. Então, a gente tem que ficar atento também a esses pormenores dos programas. Então, aqui eu tenho o A e o B. Eu vou pedir agora a média do A. E, pessoal, não tem jeito, tá? A gente não vai fugir do inglês. Só se vocês utilizarem o app Info, né? Ou o outro gratuito, que é online no site, o outro que você consegue baixar do CDC, né? Que tem um programa também que dá para baixar em português. Mas fora isso, nossa vida, infelizmente, tem que ser tudo em inglês. Porque eu vou pedir para o programa me dar a média do A. Então, ele me deu a média do A. Que média que é essa? Ele me deu a média inteira de todo o conjunto de dados. E aqui agora eu vou pedir a média do B. Isso que a gente chama de linha de comando, tá, pessoal? Não é um bicho de 7 cabeças. Então, ele dá a média para a gente. A ferramenta, se vocês observarem aqui, ela tem uma parte de ajuda, que você consegue ver o que é que tem. Você pode até traduzir no Google Tradutor, que ele te fala, eu quero saber como que eu faço uma média. Você vem aqui, clica em procurar e escreve média. Aí ele vai te dizer como que usa a média. Então, você consegue saber como que você vai escrever aqui embaixo, tá bom? Porque ele me deu a média de tudo. Eu quero saber, então, eu até tinha salvo aqui.
os outros valores. Então, eu consigo fazer o que aqui? Eu consigo fazer a média aritmética, eu consigo fazer uma média ponderada, eu consigo fazer uma mediana, eu consigo ordenar esses dados, eu quero do maior para o menor para saber a mediana. Eu consigo fazer moda, que é um outro tipo de tendência, né, de medida central que a gente fala, como se fosse a média ou a mediana. Eu consigo fazer o teste de variância, então, olha para vocês verem, é muito mais fácil eu fazer a variância aqui. Então, eu vou pôr aqui, qual que é a variância do meu grupo A? Ele também me dá, lembra que eu mostrei para vocês lá no programa do AppInfo, que tem um lugar para você colocar o desvio padrão, a variância, tem outras coisas que você coloca, então o R também te ajuda a fazer isso. Qual que é a variância do B, por exemplo, que eu quero saber? Então, perdão, ficou fora. Então, eu também consigo saber qual que é a variância. Eu quero saber o desvio padrão. Então, eu quero saber o SD, que é a sigla em inglês para desvio padrão, SD de A, e eu quero SD de B. Então, ele também me dá tudo isso. Tá vendo como que é muito mais fácil fazer assim, do que às vezes colocar no Excel ou fazer isso à mão? Eu não sei se vocês já fizeram desvio padrão à mão, mas é bem complicado de fazer. Então, bem chato, né? E se você errar um cálculo, já errou tudo. Então, o programa já te facilita, você sabendo o que usar, então você consegue colocar. E se você tem um programa anterior, igual como eu tenho esse aqui, eu consigo, apenas mudando o nome do conjunto de dados, utilizar aqui embaixo e fazer para um dado novo. Então, desde a primeira vez que você fez uma análise estatística e salvou aquele dado, você nunca mais vai ter que preocupar em ficar procurando como que faz aquele tipo de teste. Então, aqui a gente viu que dá para ver a média, a variância, dá para ver o desvio padrão, e eu consigo jogar os dados aqui. Mas voltando às nossas análises, antes de eu determinar que tipo de teste que eu vou fazer para os meus dados, eu preciso saber se qual que é a distribuição dos meus dados. Eu tenho uma distribuição normal ou tenho uma distribuição que não é normal. A gente pode fazer isso apenas utilizando um histograma. Como assim? Eu vou olhar um gráfico e vou falar se meus dados são normais e não são? Sim, você vai fazer isso. Eu vou fazer aqui, um histograma do A. Ele me deu aqui um histograma do A. Vocês diriam que isso aqui é normal ou que isso não é normal? Lembrando que a normal é aquele formato de sino, né? Que é a distribuição normal. Então, aqui os nossos dados eles estão muito mais concentrados no 120 do que no 200. Nós teríamos que ter uma curva com maior concentração de dados no 150 aqui, por exemplo, para ser uma distribuição normal. Então, aqui a gente já pode dizer que nosso dado A não tem distribuição normal. Vamos ver o dado B. Se eu não salvar, pessoal, o gráfico anterior, o programa vai subscrever sobre o dado que eu tinha colocado antes. Então, ele apaga o primeiro para mostrar o segundo. Então, é importante, se vocês quiserem salvar antes. Aqui também, eu não tenho uma distribuição normal. A gente poderia até arriscar que fosse normal, mas olha para vocês verem que ela está bem desviada. A gente tem que 100, 150 e 200. Então, esse pico deveria estar aqui no 150, se minha distribuição fosse normal. Mas só o gráfico, às vezes, não é suficiente para você falar se é ou se não é. Eu poderia dizer que poderia. É só mais uma prova de que seu dado não é normal. Então, como que eu vou fazer isso aqui com o teste? A gente tem dois tipos de teste. A gente tem o teste Shapiro-Wilk e a gente tem o teste... eu só lembro a sigla. Vamos botar lá na apresentação que facilita para todos. Nós vamos fazer o teste de normalidade agora. A gente viu por um gráfico que os dados não são normais, mas a gente tem que fazer o teste utilizando as fórmulas de estatística. Então, nossas amostras elas são pareadas. Para determinar o tipo de teste, eu preciso saber essas informações do meu teste. Elas são pareadas, é o mesmo paciente que comeu arroz branco, é o mesmo paciente que comeu o arroz integral, mas em momentos diferentes. Então, é o mesmo paciente, é a amostra pareada. Os elementos das amostras provêm dos mesmos indivíduos, lembrando. Teste de normalidade para duas amostras pareadas. Então, o que eu vou analisar? H0, os dados possuem distribuição normal. H1, os dados não possuem distribuição normal. Então, eu tenho o teste Shapiro-Wilk que pode ser utilizado. Então, se o P der menor que 0,05, indica que você rejeitou a hipótese nula, ou seja, seus dados não vão possuir distribuição normal. Agora, a gente vai ver isso no teste, como que eu uso o Shapiro-Wilk. Perdão, gente, tem um outro teste que são para amostra não pareada, que é o Kolmogorov-Smirnov.
que a gente também consegue fazer. Eu vou fazer os dois só para vocês verem que não vai dar tanta diferença, não. Deixa eu abrir aqui de novo. Peraí que tem hora que esse negócio não funciona. Pronto, voltamos aqui para o R, então. Então, aqui eu vou colocar o teste de Shapiro-Wilk, para vocês verem. Aí, assim, ó. Eu vou só copiar aqui para facilitar também, tá? Então, a gente tem o teste KS, que eu comparo um grupo com o outro, que é o Kolmogorov-Smirnov. Então, ele já te dá o valor, e ele fala aqui para você que são dois lados. O que quer dizer os dois lados? A glicose pode tanto aumentar quanto diminuir. Então, a gente pode ter esse tipo de informação também. Agora, no momento, não é relevante para a gente vai só analisar o valor final. O teste Kolmogorov-Smirnov, ele é um pouco diferente do teste de Shapiro-Wilk que eu mostrei para vocês, que um P menor que 0,05 você rejeita H0, né? Então, aqui, se o valor for maior, olha para vocês verem, é um pouco diferente a interpretação. Então, é muito mais tranquilo você utilizar esse outro. Cadê? Você utilizar... Aqui, ó. Você utilizar o Shapiro-Wilk. Eu vou colocar ele aqui, ó. Aí eu chamo o teste e falo para qual amostra que eu quero saber se é normal ou se não é normal. Então, ele deu para a gente um P de 6,558E-06. Então, isso quer dizer que eu tenho 6 zeros antes do 6 aqui. Então, isso é muito menor que 0,05, que é o nosso valor aqui, ó. Então, se o P é menor que 0,05, indica que você rejeitou a hipótese nula. Então, seus dados não possuem distribuição normal. Se o seu dado possuísse uma distribuição normal, o seu P teria que ser maior que 0,05. Então, o Shapiro-Wilk é um teste muito mais fácil de utilizar, tá? Do que o outro. Mas tem situações que você só poderá utilizar o outro. Aí tem que analisar direitinho a documentação para saber como que você usa. Aqui, no caso, a gente pode fazer o mesmo para o B, ó. O B também deu 7 zeros à frente do 1, então isso é muito menor que o P, 0,05. Então, já sei, até pelos gráficos que a gente viu anteriormente, que os dados, né, da glicose dos pacientes não possuem distribuição normal. O que eu vou fazer com isso agora? Pessoal, lembrando que eu vou mandar isso aqui para vocês, tá? Então, não precisa preocupar muito não, e a gente pode discutir depois também, se for o caso. Então, eu vou aumentar aqui. Eu vou deixar assim só para facilitar, tá bom? Então, as amostras são pareadas, a distribuição não é normal, e que teste que eu tenho que utilizar? Não é o teste T, só caso a amostra seja suficientemente grande, e segundo alguns estatísticos, acima de 15 é grande, ali eu tenho 40 observações para cada um daqueles arroz ali. Então, seria o teste de Wilcoxon. Então, a gente vai fazer esse teste aqui e vai fazer esse também para ver se equipara, porque a gente acredita que a nossa amostra é suficientemente grande, segundo os parâmetros do Minitab. A gente tem até um artigo que defende isso, que acima de 15 observações pode ser utilizado o teste T. Nós vamos fazer os dois para vocês verem. Então, vamos lá. Eu vou explicar aqui, tá? O que é cada um desses pontos aqui. Então, o que a gente tem aqui? A gente chama o Wilcox teste, então a gente tem que comparar os dois, tanto o grupo A quanto o grupo B. Tá bem pequenininho, pessoal, eu peço desculpas aí, mas depois vocês conseguem ver isso melhor, eu vou mandar, tá? Então, aqui eu tenho o MU, deixa eu subir aqui. Então, até eu anotei aqui, ó, que significa dizer que não há diferença entre as dosagens de glicose. Então, eu ponho aqui que é 0, que pode ser que tenha diferença. Eu estou colocando que são dois lados. Por quê? Pode ser que num grupo esteja mais baixo e num grupo esteja mais alto. Então, eu vou ver os dois dados. É pareado? Sim. Estou pondo aqui o T de true, que é verdadeiro. Intervalo de confiança é verdadeiro. Então, eu pedi para ele intervalo de confiança para ele me dar, para eu poder separar aqui no gráfico depois. E o nível de confiança que eu quero? 95%. Então, eu tenho
um P de 0,05, né, de resultado que eu quero para poder analisar. Então, se for menor que 0,05, eu vou analisar de uma forma, e se for maior que 0,05, eu vou analisar de outra. Eu quero o valor exato? Não, não precisa ser exato. Então, por isso que eu posso ter um P menor. Então, eu ponho que é falso. Eu ponho correção no valor? Não, não vou colocar correção, porque eu quero o valor bruto. Então, eu ponho que é falso também. Aí a gente vai dar só um Enter, ele vai dar os valores para a gente, olha aqui. Então, teste, então é 0,002. Então, o que isso quer dizer? Eu tenho um P menor que 0,05. E daí? Vamos voltar lá, que eu vou mostrar para vocês. Então, a gente pensa, o que eu tenho? O que eu vou fazer com isso? Aí no teste de Wilcoxon, se você for buscar na documentação, nos artigos, ele fala que um P menor que 0,05 rejeita H0. E qual que era o nosso H0? Que os níveis de glicose de pacientes que comeram arroz branco é igual a glicose de pacientes que comeram arroz integral. Então, a gente viu aqui pelos testes estatísticos que tem diferença entre a glicose de quem comeu arroz branco e de quem comeu o arroz integral, e que a diferença é significativa. Mas para a gente saber se subiu e desceu também, a gente precisa analisar em vias de gráfico. Deixa eu voltar aqui, desculpa. Mas eu falei que a gente ia fazer outro teste, né? A gente vai fazer o teste T. O teste T. Para vírgula B. Ele me deu... Deixa eu ver se eu chamei direito. Ele deu errado aqui, pessoal. Ah, tá. É porque eu não falei que é pareado. Então, ele me deu o teste errado mesmo. Perdão. Isso vai acontecer, você vai ver um resultado que não está certo, você tem que saber o porquê também. Então, aqui, ó. Ele me deu o valor de 0,005. Então, a gente também rejeita H0. Então, isso quer dizer para a gente também que o nosso teste, nossa amostra, aqui, ó. A nossa amostra, que é essa aqui, deixa eu pôr ela aqui embaixo. Ela tem um N suficientemente grande, então aqui eu tenho 40 observações, então eu posso usar o teste T também. Então são muitos condicionantes para eu utilizar um teste ou outro, e fica muito difícil às vezes saber que teste utilizar. Então você tem que seguir um passo a passo para saber se sua amostra é pareada, se não é, se ela é dependente, se ela é independente, para você conseguir determinar que tipo de teste que vai usar. No início é muito confuso, mas eu conheço alguns programas que pode ajudar, e também tem esse aqui, ó. A gente tem cursos online que facilita a compreensão desses testes, quer ver, ó? E são gratuitos e liberam certificados. Deixa eu mostrar para vocês. Então, assim, a gente tem muita coisa na internet que pode ajudar a gente a entender os processos, a gente entender as coisas como que funcionam, dependendo do programa ser utilizado como o R, que eu sei que para vocês dá um pouquinho de medo por causa desse tipo de forma de chamar o dado, de realizar o teste, mas ele é robusto porque na internet inteira você acha forma. Se você perguntar como que eu rodo o teste tal no programa R, ele vai te dar isso aqui bonitinho, da forma certa, como que você vai colocar, apenas mudando para você o nome do seu arquivo. Aqui são alguns cursos, pessoal, que tem nessa plataforma que são gratuitos, e eles conferem o certificado de horas no final. Então, que tem imunologia, controle de qualidade, e dentro deste controle de qualidade, eu acho que é o 2. O 2, a gente tem teste estatístico, a gente tem estudos estatísticos, e eles são muito fáceis de compreender. Não é esse não, perdão, é o outro mesmo. Aqui, ele fala para a gente o cálculo de uma média, cálculo de desvio padrão, ele explica em detalhes, médias flutuantes fixas, ele fala de alguns erros, tá vendo? Erro total, erro permitido, erro sistemático, tá vendo? Ele faz alguns testes de correlação de Pearson, ele faz o uso de ferramentas aqui
na qualidade, né, no caso, mas que pode te auxiliar a compreender a estatística. E ele te dá aqui, ó, 22 vídeos explicando isso tudo, te dá uma provinha no final e você consegue o certificado de 3 horas. Então, assim, a gente tem como buscar esses cursos que vai ajudar também na compreensão do que a gente está fazendo. Eu vou buscar aqui para vocês verem. Aqui nessa plataforma da USP também nós temos vários vídeos explicando esse tipo de coisa e vários outros assuntos que pode ser interessante para vocês também. E a gente tem, vou fazer aqui, ó, como fazer o teste T no R. Então, se você faz isso aqui, você tem aulas no YouTube, que vai te fazer o passo a passo. Você tem a própria plataforma do RStudio que te ensina a fazer o teste. Ele te explica as variáveis, o que você tem que usar. Ele te dá um exemplo prático, ele te dá a forma de fazer um gráfico. Então, essas ferramentas, mesmo que seja por linha de comando, que a gente fala, que tem que ficar escrevendo dessa forma, ela pode ser favorável para você, porque ela tem mais informação do que um Prisma. O Prisma, apesar de muita gente baixar ele e ter a forma, né, que não é forma pirata, vamos dizer assim, a gente não consegue tanta informação como a gente consegue do R, como que a gente consegue de outros programas que são gratuitos. Às vezes a gente até consegue, mas tudo em inglês. Aqui no caso, ó, você tem uma informação em português simples, você tem vídeos também simples. Então, se você quiser aprender um pouquinho mais, é só saber como buscar essas informações. Eu falo que a faculdade, ao meu ver, para mim, na minha experiência, ela não te ensina as coisas assim, ela te ensina formas de você compreender os assuntos e onde exatamente você vai buscar as informações corretas. Então, o professor está ali te passando informação, você está aprendendo, sim, mas se você não prestar atenção, não quiser, você não vai aprender, mas se você focar, você vai saber onde buscar a informação correta, você vai saber o que fazer com aquela informação, e é dessa forma, e como fazer pergunta, né? Porque às vezes eu também, teste isso no programa X. Às vezes eu não vou ter exatamente a resposta que eu quero. Então a faculdade, ela vem também de uma forma da gente saber como questionar, como pesquisar e como encontrar a resposta que a gente precisa. Então a gente fica guardando aula, eu tenho tanta aula guardada que eu nunca voltei nelas, coisas que hoje eu consigo acessar a internet e pesquisar. Então, assim, ela ensina para a gente como selecionar informação. Eu acho que um dos principais resultados finais da graduação para mim foi isso. Como que eu busco informação correta e como que eu utilizo essa informação. Eu acho que foi o ponto-chave da minha faculdade para mim. Aqui, pessoal, eu consigo mandar isso aqui para vocês, tá? Para vocês testarem, rodarem, fazerem, né, o que vocês acham e tentando interpretar. E vocês também podem criar valores ilusórios, né, como eu criei alguns aqui, para fazer o teste, se vai funcionar, se não vai, quando que eu vou rejeitar um, quando que eu vou rejeitar o outro, quando que eu vou fazer um, quando que eu vou fazer o outro. Então, a gente consegue fazer tudo isso. Aqui, eu tenho um programinha já pronto, que tem todos esses comandos para gerar gráfico, até para colorir o gráfico, para teste de hipótese, quando que eu vou usar o teste T, quando que eu não vou, se o valor de P é maior que 0,01 não rejeita, então eu tenho esses dados aqui, só que o nível de confiança aqui está 0,99, então está bem alto, nem é o 95, então 0,01 que eu vou comparar e não 0,05. Eu tenho análise de regressão aqui, eu tenho muitas coisas, isso foi feito num curso com um professor, e eu guardei. Então, nesse caso aqui, guardar essa informação foi muito útil. Então, a gente também vai saber o que guarda e o que não guarda, porque também a gente acaba ocupando memória, ocupando espaço sem necessidade. Vou voltar aqui para a aula. Então, como eu falei com vocês, no caso daquele estudo que a gente supôs aqui, fez um invento, que essa pesquisa nem existe, os níveis de glicose de pacientes que comeram arroz branco é diferente da glicose de pacientes que comeram arroz integral. Então, se a gente gera o gráfico, a gente consegue ver depois, eu falo gráfico, pessoal, de dispersão. Eu não gerei aqui, porque é mais complicado de gerar e eu acho que não era o foco, sabe? Mas quando a gente gera o gráfico, a gente vê a distribuição dessa glicose e que
quando o paciente come um carboidrato mais complexo, essa glicose ela demora mais para subir e ela demora mais para cair. Então, aí entra a questão da saciedade, entre várias outras questões que não vêm ao caso agora, mas que você consegue visualizar direitinho que essa diferença ela é significativa e que na frente ela pode ter um resultado melhor para aquele paciente se ele parar de comer o arroz branco, no caso, e passar a comer o arroz integral. E às vezes pode ser o contrário, às vezes você vê que se trocar o A pelo B não vai fazer diferença, às vezes as proporções ali estão iguais, o glicose tanto de um que comeu um quanto comeu o outro está na mesma proporção, apesar de ter, vamos dizer, 3 pontos acima de diferença de um para o outro, 5 pontos acima de diferença de um para o outro, mas na hora que você faz o teste estatístico, você vê que não é significativo, então você também consegue analisar esse tipo de coisa, e alguma dúvida? Eu espero que tenha ajudado. É muito complexo, eu sei. A professora Gabriela também tinha falado com vocês, isso é bem complexo, mas vocês já têm que ter esse contato, começar com esse contato para facilitar. Eu, toda vez que aparece um curso de R, um curso de estatística, de qualquer coisa, eu estou fazendo porque quando a gente não utiliza, a gente vai perdendo informação, a gente vai ficando sem saber como fazer. E é importante ter essa reciclagem constante, porque se a gente realmente não usa, a gente esquece. Então, isso é um fato. E eu voltei montando essa aula para vocês. Eu revi muitas coisas, eu lembrei de coisas novas, utilizei coisas novas, vi que cada vez que eu faço, facilita mais o processo, eu acho que fica mais fácil, e cada vez mais que a gente vai fazendo, mais fácil vai parecendo. Então, agora pode parecer um terror utilizar esse tipo de programa, ou o R propriamente dito, ou qualquer outro programa de estatística, mas que com o tempo a gente vai utilizando, vai testando, vai brincando com eles, a gente pode até brincar com eles, que isso vai facilitar depois, isso vai favorecendo. Eu fiz alguns cursos de programação antes, e hoje eu estou fazendo novamente. Hoje eu acho muito mais fácil do que eu achei antes, porque eu não sabia, eu não tinha conhecimento, agora eu já tenho conhecimento, eu já amadureci como pessoa. Então, a gente tem que ir tentando e ir fazendo os cursos, fazendo as coisas e tentando melhorar, né? E essa visão de melhora a gente realmente percebe. Então, eu agradeço mais uma vez a professora Gabriela pelo convite. Foi uma forma de estudar mais um pouquinho e relembrar novamente todos esses dados e ver se estava certo, se estava errado, ficar com aquela dúvida, eu fiz errado, eu fiz certo? Não, estava certo. É porque o jeito de comparar é diferente. Então, eu agradeço a oportunidade. Esse aqui é meu contato, caso alguém precisa, né, conversar, querer falar alguma coisa comigo, ou pode contatar com a professora Gabriela, porque ultimamente eu estou atuando no diagnóstico da COVID, então fica muito pesado, às vezes não tenho tempo de responder, mas vocês podem, né, professor, usar a Gabriela como intermédio aí, ela pode me contatar, às vezes, por celular, tá bom? Agradeço a oportunidade. A gente que agradece, Claudinha. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? O pessoal nem fala, né? É muita informação, né? Então, Muita, né? assustador, é muita coisa, e assusta mesmo. Então, Mas é muita coisa, mas assim, pensa que vocês têm tempo, né? Vocês estão aprendendo isso aí com tempo de executar. Eu não sei, Cláudia, como que foi, mas eu fui aprender tudo isso aí no meu mestrado. Na hora do vamos ver, eu tinha pouquíssimo tempo e eu tive que aprender tudo isso aí. Ninguém nunca me contou nada a respeito disso antes. Então, eu acho que a gente tenta, né, Claudinha, não deixar eles passarem pelas coisas que a gente passou, né? Então, quando eu exatamente. trago para cá para eles verem, mesmo que não, eu vou sair daqui usando R? Não, não vai. Eu vou sair daqui usando T? Também não vai. Só que, pelo menos, você sabe que existe, né? Agora, imagina você descobrir que existe e ter que aplicar uma diferença aí de 1 ano, 6 meses, Ou né? menos, um mês. Ou menos, foi o que aconteceu comigo. Então, É o que assim, acontece, geralmente. é Você o que não sabe acontece. que existe, descobre que existe com menos de um mês, já tem que aplicar e usar, em menos de um mês saber explicar, Você vai que é pior. descobrir que existe o que você precisa fazer, né? Então, eu espero que vocês consigam, né? Esse vídeo vai ficar disponível na nossa página no YouTube, tá? Quem não curtiu ainda a página, curte lá. A gente sempre coloca, né, nossas jornadas, nossos eventos lá no YouTube. Ele vai ficar disponível lá para vocês assistirem. Vamos ligar as câmeras para a gente fazer uma fotinha? Cadê o resto, pessoal?
Agora eu sei fazer fotos. Aprendi a duras penas hoje mais cedo. Eu estou em outro computador, não é o meu não. Só que ele continua abrindo o Word muito lentamente, tá, gente? Ô, Gabi. Oi. Penetrando assim. Peraí. Não consegue. Um segundinho, tá, gente? Ô, Gabi. Oi. Aproveitando, né, que a professora Liliana está aí, nossa, que fantástica, viu? Você falou que ela era fantástica, ela é fantástica mesmo. Eu sei Estou disso. amando a aula dela. A falta de humildade, eu sei disso. Eu sei. Muito obrigada, Simone. Eu até falei com ela, nossa, eu estou apaixonada. Eu também sou. Muito É à obrigada. toa que ela tá lá. Nossa, Pessoal, muito então bom, vamos. obrigada. Quem for ligar a câmera, por favor, liga aí. No 3, hein? 1, 2, 3. Calma aí, deixa eu ver se deu certo. Espera aí, eu vou tirar mais uma. De novo. 1, 2, 3. Aí. Calma aí. Perfeito, pessoal. Pessoal, então, obrigada por vocês terem comparecido. Se Deus quiser, nós vamos programar mais desses eventos, né, mais para frente. Obrigada, Cláudia, por dispor do seu tempo para vir ensinar meus meninos aqui. Aos que não são do Isabela, né, sejam sempre muito bem-vindos. A gente sempre está fazendo evento. E, enfim, né, aproveitem, vamos aproveitar que tudo traz uma coisa boa, né? Até quando é muito ruim, igual o caso dessa pandemia. Talvez a gente não descobrisse essas possibilidades que a gente está descobrindo agora, não tivesse acontecido a situação da pandemia. Então, já que a gente está longe e está perto ao mesmo tempo, então a gente tem que aproveitar o tempo livre para a gente estudar, para a gente ensinar, para a gente rever, né, Claudinha? Então, eu agradeço a presença de todos vocês, tá, gente? Bom final de semana para vocês, bom restinho de sábado e bom descanso, tá bom? Obrigada, Tchauzinho, Gabi, para gente. você também. Tchau. Muito obrigada.